Eu sou o pastor Tomás Benites do canal Meditar. Nós estamos meditando desde a implantação da igreja no dia de Pentecostes e nas aparições de Jesus após ele subir aos céus. Hoje nós vamos meditar no aparecimento de Jesus a Estevão, e isso está escrito em Atos capítulo 6, versículo 8 a 15. Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes sinais e maravilhas entre o povo. Pelo fato de Estevão realizar grandes sinais e maravilhas, ele mexia muito com os da sinagoga, os judeus da sinagoga. Então os judeus da sinagoga induziram pessoas a dizerem que Estevão falava contra as leis de Moisés e contra Deus. Então o povo pegou o Estevão e levou para o Sinédrio para ser julgado. E apresentaram testemunhas falsas que depuseram, dizendo: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos visto dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Estevão estava cheio do poder de Deus. Como no dia que Moisés desce do morro com as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e todos viram que Moisés estava com o rosto parecendo o rosto de anjo. Chegando então no sinédrio com Estevão, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? E Estevão então passa a fazer um relato. Ele diz: e pais, ouçam-me, o Deus glorioso seu Abraão, nosso pai, está ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Então Estevão começa a comprovar, fazer um relato do que ele sabia e como ele conhecia a história do povo judeu. E ele passa a falar da chamada de Abraão, quando Abraão estava em Harã, e Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra onde a terra que eu te mostrarei. E Abraão então sai dessa terra e enfim ele chega e fica em... Estando lá, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos, sendo que um deles, o José, foi vendido para o Egito. Estando no Egito, José prosperou, se tornando governador do Egito, o homem mais importante do Egito, abaixo somente de Faraó. Depois houve fome em Canaã, ele trouxe a sua família para morar lá no Egito, com o povo do Egito. Ali eles ficaram até que um dia Faraó morreu, vindo outro Faraó, ele não reconheceu José e o povo judeu passou a ser escravo no Egito, onde ficaram escravos durante mais de 400 anos. O tempo passou, veio Moisés, o libertador. Moisés conseguiu, com mão forte, no poder de Deus, com as maravilhas que Deus realizou, tirar o povo, atravessando o Mar Vermelho, e chegaram então no deserto, e no deserto, pelo fato do povo reclamar, lamuriar, Deus pesou a mão sobre eles. Eles passaram 40 anos na terra, nesse lugar árido do deserto. No deserto, certa vez Moisés subiu ao monte para que Deus desse para ele as tábuas da lei. Arão, o seu irmão, tinha feito um bezerro de ouro para adorar o Deus Moloque. Cuidado com esse nome que você usa. Moleque é a mesma coisa que Moloque. Quando você chama alguém de moleque, você está chamando ele de diabo, o Deus pagão. Passando o tempo, Moisés passa a batuta, vamos dizer assim, a liderança para Josué. Josué segue para a terra de Canaã, para a terra prometida. Nesse momento o tabernáculo já foi feito, o tabernáculo segue com Josué e vai até os dias de Davi, homem segundo o coração de Deus. Deus pede então para que Davi construa
o templo. Só que Davi, ele tinha as mãos sujas de sangue por muitas guerras que ele guerreou, e então ele não constrói o templo, e o templo é construído pelo seu filho, o Salomão. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Isso tudo é então Estevão falando lá no Sinédrio para o povo que estava presente. O Estevão continua dizendo no versículo 49, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor, ou onde seria o meu lugar de